Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz? O que é que realmente separa as pessoas que alcançam o sucesso de todo o resto? Muitas vezes, a resposta que a gente ouve está errada. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar nas ideias do livro Singular para desvendar um conceito poderoso, o de que o verdadeiro sucesso não vem de se encaixar, mas sim de abraçar aquilo que nos torna únicos. Pois é, qual é o verdadeiro segredo do sucesso, afinal? Quando a gente olha para alguém que chegou lá no topo, as respostas parecem meio óbvias. Ah, foi sorte, nasceu com talento. Mas e se essas explicações mais comuns estiverem, na verdade, nos atrapalhando de enxergar a verdade? Bom, uma das ideias mais fortes que a gente ouve por aí é a do destino. Aquela crença de que as circunstâncias em que a gente nasce, o lugar, a família, as oportunidades, acabam selando o nosso futuro antes mesmo da gente começar a jornada. E a outra grande ideia é a da genialidade. Aquela noção de que o sucesso é tipo um clube exclusivo, sabe? Só para quem tem um QI nas alturas, uma inteligência que a maioria de nós, meros mortais, simplesmente não tem. Mas será que é isso mesmo? Então, vamos lá. Vamos começar desconstruindo o primeiro grande mito, o do destino. A ideia de que somos só passageiros na nossa própria vida é muito comum, mas será que ela se sustenta quando a gente olha mais de perto? O curioso aqui é a simplicidade dessa conta. Destino igual resultado. Muita gente acredita que os fatores que a gente não controla definem o nosso ponto de chegada. É uma mentalidade que, literalmente, como mostra a imagem, nos coloca no banco do passageiro da nossa própria história. Pensa só no Michael Jordan. Hoje é fácil dizer que ele estava destinado à grandeza, mas a realidade é bem diferente. Aos 15 anos, ele não era bom o suficiente nem para o time do colégio, foi cortado. A jornada dele não foi um presente do destino, foi uma construção diária, com um treino exaustivo e uma década inteira de superação até o primeiro grande título. E o que dizer da Mary Kay Ash? O destino dela parecia um beco sem saída. Mãe solteira, sem formação, lutando contra o preconceito. Aos 45 anos, se aposentou com quase nada no bolso. Se o destino fosse a resposta final, a história dela acabaria ali, mas não acabou. E este slide mostra de forma brilhante o ponto central do livro. O destino não é o resultado final, ele é a condição inicial. Ele nos dá as cartas, mas como a gente joga depende do nosso poder de escolha. É um ciclo. O destino impõe uma condição, a gente pensa em como agir, define uma ação e, com isso, muda o destino. Certo. Desconstruímos a ideia do destino. Então vamos para o próximo pilar, a inteligência. Será que ser um gênio garante o sucesso? A história nos mostra que a resposta é um sonoro não. 1,3 bilhão de dólares. Esse número representa o prejuízo causado por um homem que era considerado um gênio das finanças, Nick Leeson. Ele era brilhante, perspicaz, disputado pelos maiores bancos do mundo. E essa pergunta do livro é crucial. A inteligência do Nick Leeson o levou ao topo do mundo financeiro, mas essa mesma inteligência não impediu que ele tomasse decisões que levaram um banco de 250 anos à falência e ele mesmo para a cadeia. Claramente, faltava alguma coisa aí. Geralmente, a gente pensa na inteligência como está nesse slide aqui, uma linha reta. Ou se tem pouca, ou se tem muita. Mas o livro argumenta que essa visão é limitada demais e ignora um fator muito mais decisivo. E esse fator é a autoimagem, a forma como nos percebemos, a imagem no nosso espelho mental. Ela pode estar totalmente distorcida e, como o livro aponta, essa percepção interna costuma ser muito mais poderosa para definir nossos resultados do que um número num teste de QI. Então, se não é o destino e não é apenas a inteligência, qual é o segredo? Agora sim, a gente chega ao coração da ideia, o poder da singularidade. Singularidade é isso. Não é sobre ser o melhor em algo que todo mundo faz. É sobre encontrar e apostar naquilo que só uma pessoa pode oferecer, da maneira que só ela pode oferecer. É transformar a diferença em uma ferramenta. Veja o caso dos irmãos McDonald's. Eles não inventaram o hambúrguer, mas reinventaram o serviço. Em vez de competir com os restaurantes que já existiam, eles fizeram algo radicalmente diferente. Eliminaram o que era padrão e criaram um sistema focado numa única coisa: velocidade e conveniência para quem estava no carro. Essa foi a singularidade deles. Essa frase foi dita por Liliane de Borba, uma estilista brasileira, depois de ser desprezada pela dona de uma boutique. Ela poderia ter desistido, mas usou a rejeição como combustível. Depois de anos de luta, ela percebeu que só trabalhar duro não era o suficiente.
A virada de chave aconteceu quando ela parou de tentar imitar e começou a inovar, a criar a própria identidade. Ela combinou o sofisticado com o artesanal, se inspirando na sua paixão pessoal. Ela encontrou o que a tornava singular. E assim a gente chega no ponto crucial. Tudo se resume a uma mudança fundamental de mentalidade, sair do papel de vítima das circunstâncias e assumir a autoria da própria vida. Esse slide resume a escolha que todos nós temos. De um lado, a mentalidade que nos prende, a vitimização, as desculpas, a impotência. Do outro, a mentalidade que nos liberta, assumir a responsabilidade, focar na ação e nas soluções e entender que temos o poder de escolha para moldar o nosso caminho. E esta citação da Liliane de Borba captura a essência de tudo. A vida não é algo que simplesmente acontece com a gente. É um ato voluntário, onde sempre é possível intervir, escolher e construir o resultado que se deseja. E para terminar, fica a reflexão. Depois de desconstruir os mitos do destino e da genialidade, a pergunta se volta para dentro. O que há de único em cada um de nós que, se for valorizado, pode se tornar uma força extraordinária? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de tudo.